nós vamos dar o fecho do ano com uma reunião do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Esse é um artigo que ele escreveu para o catolicismo, no tempo que os artigos eram verdadeiras reuniões. Dezembro de 57. Vou repetir, nesse tempo, os artigos de fundo do Dr. Plínio eram reuniões. A densidade de reuniões. Vocês verão aqui. O Dr. Plínio publicou mais de 20 artigos sobre Natal. Publicou, fora as conferências. Então, ele tinha que, cada ano, pegando um aspecto novo, tinha que refletir. Claro que ele leu São Tomás, que leu os padres da igreja, que leu os comentaristas, que leu a Sagrada Escritura. Mas ele tinha que refletir também, para ver se acrescentava aspectos novos no Natal. Nós vamos ver aqui hoje, esse é um aspecto novo no Natal. Isso é da Escritura, né? Aqui já resume muito bem a impostação que o Dr. Plínio vai dar no artigo. Porquanto um menino nasceu para nós e um filho nos foi dado, e foi posto o principado sobre o seu ombro. Veja as noções que a Sagrada Escritura está introduzindo aqui. O principado do seu ombro, e será chamado admirável, conselheiro, Deus forte, Pai do século futuro, Príncipe da paz. Veja o conjunto de atributos que a Sagrada Escritura dá para Nosso Senhor. Então não é simplesmente o Redentor, não é aquele que vem nos redimir. Ele coloca, a Escritura coloca outros aspectos que o Dr. Plínio vai tratar no artigo. Bem, aqui já começa o texto do artigo. Quer dizer, o Dr. Plínio diz, e comenta isto. Não sei se eu devo ler tudo. Bom, no momento em que Jesus Cristo nasceu, o mundo conhecido vivia num período de epílogo, de ocaso. Florescera o Egito e, chegada a uma certa culminância, ruíra a civilização egípcia. O mesmo se podia dizer dos outros povos, o Império Caldeu, Babilônia, não é? Persas, fenícios, citas, gregos e tantos mais. Ou seja, os vários impérios foram sucedendo na história, iam até uma certa perfeição, caíram. Iam até a perfeição, caíram. E o Dr. Plínio vai, daí, introduzir Nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, os romanos estavam também a ponto de entrar no longo ocaso que, com período de decadência rápida, de estagnação mais ou menos prolongada, de efêmera reação, como aconteceu quando no imperador Augusto. Augusto começou a reinar, acho que uns 10 anos, se não lembro, antes de Nosso Senhor, e foi mais ou menos até mais uns 10 anos, mais ou menos isso. Augusto tentou, o Dr. Plínio comenta isso em outros artigos, tentou uma regeneração do Império Romano, sem sucesso. Todos os impérios tinham subido suficientemente alto para atestar a profundidade e variedade dos talentos que aqui Deus deu a eles, a esses vários povos. Mas o nível, mais ou menos igual a que se haviam alçado, não estava à altura das aspirações das almas verdadeiramente nobres. Ou seja, todos eles subiram, mas faltava o quê? Faltava vir o Redentor para... Sabe, né? Esses impérios, eles, na medida que eram fiéis à lei natural, é que eles conseguiam ir. Por exemplo, os nossos índios aqui, o que é que fizeram? Tupis, Tamóis, Potiguares, que império que fizeram? Que civilização que fizeram? Por quê? Porque tinham se afastado da lei natural. Olha, é um artigo para leitores de catolicismo em 1957. Vejam o nível do artigo e, portanto, o nível dos leitores. O Dr. Plínio não estava escrevendo um artigo que não pudesse ser entendido pelas pessoas. Dir-se-ia que essas magníficas civilizações haviam deixado patente não tanto o que tinham, mas o que lhes faltava e a incurável incapacidade do talento, da riqueza e da força dos homens para construir um mundo digno deles. Então, vou repetir, todos eles vão até um certo ponto, caem. Ou seja, o Plínio está dizendo, almejava algo a mais. Esse algo a mais só poderia vir com o Redentor, que ia estabelecer a civilização católica, a Idade Média. Tudo isso constituía na Ásia, como na África, na Europa,
uma atmosfera irrespirável que acrescia o tormento dos escravos em sua vida já tão miserável e minava secretamente os lazeres e os deleites dos ricos. Veja bem, hein? Aí que está a coisa. Nem sequer os ricos estavam inteiramente satisfeitos. Agora o senhor vai entrar no povo eleito. Haja visto o quadro do povo eleito, no momento em que o verbo se encarnou. Herodes cingira o diadema de rei. De fato era, porém, um celerado, dos piores do reino. Medíocre, cúpido cruel, consciente instrumento do opressor para iludir os judeus com as aparências de uma rareza vã. Então, os judeus então foram coroados aí, quer dizer, agraciados com Herodes, né? Os judeus também já estavam submissos aos romanos. Agora vai entrar nos sacerdotes. Os sacerdotes eram o que diz respeito ao espírito de fé, à sinceridade e ao desprendimento, a ralé da sinagoga. A casa real de Davi vivia desprezada e na maior obscuridade. Sim, quem que era São José? Nossa Senhora. Bem, os justos eram marginais dessa ordem de coisas tão fundamentalmente má que acabou por excluir de si e matar nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele tratou dos vários impérios que decaíram, está tratando da sinagoga, está tratando da casa real de Davi também, que estava na obscuridade. Esse é o quadro onde que nosso Senhor nasceu. Aí vem, continua o artigo, com esse título e subtítulo, A luz brilhou nas trevas. Pois foi nas trevas desse fim que, quando menos se pensava e onde menos se esperava, uma luz muito pura se acendeu. Nessa luz havia o anúncio da hora da encarnação, a promessa implícita da redenção tão esperada e da nova era que começou para o mundo com o incêndio de Pentecostes. De fato, foi Pentecostes que desabrochou. Então, pegaram o quadro, mostrou o quadro todo da antiguidade, dos 4.000 anos, pelo menos, da humanidade. Como é que esse quadro tinha o quê? O que esse quadro resultou? Esse quadro estava ansiando pelo Messias. E quando Nosso Senhor chegou, era uma tarde de civilização, era uma tarde da sinagoga. Quem seguiu Nosso Senhor? Nicodemos, Zé de Arimateia. É uma graça de ocaso? Acho que é o caso sem graça, viu? Bem, então, aí seria a abordagem do nascimento de Nosso Senhor do ponto de vista da teologia da história. Então, é o esplendor dessa luz inaugurando nas trevas uma aurora que triunfalmente se transformou em dia. É um cântico de surpresa e esperança diante dessa renovação sobrenatural. Quando seus olhos se detêm no menino Deus, deitado na manjedoura, a sorrir enternecido para a Virgem Mãe e seu castíssimo esposo. Olha, essas considerações toda Nossa Senhora tinha. Absolutamente Nossa Senhora tinha. Para frente. O que o Dr. Plínio sempre faz? Ele faz uma meditação, depois ele faz uma aplicação à situação concreta. Então ele diz, frisante analogia. Com o quê? Com aquele mundo que ele está descrevendo em 1957. A frisante analogia para 2024, então vamos ver como é que é. Então, também hoje, uma imensa opressão pesa sobre nós. É inútil tentar disfarçar a gravidade da hora, pondo em ação as castanholas que se usavam nos pandeiros, que era a forma de comemorar, seria American Way of Life, né? De um otimismo já agora sem repercussão. Com a única diferença de que temos em nossos dias a Santa Igreja, que não havia lá. Né? A situação do mundo é terrivelmente parecida com a do tempo em que ocorreu o primeiro Natal. Pode dizer, faliu. O mundo moderno faliu. O Dr. está escrevendo aqui antes de publicar a RCR 57. Então ele já chegar no máximo dos males do comunismo. Não vai apresentar nem a quarta revolução, nem a quinta revolução. Continua.
Também entre nós o comunismo marca um fim. É o epílogo da decadência religiosa e moral iniciada com o protestantismo no século XVI. Nesse epílogo se esvai o mundo burguês, cada vez mais intoxicado de sincretismo, socialismo e sensualidade. Tá vendo? Vou repetir. Em 57, ele vai publicar a RCR depois. 59, né? Depois. Mas você está vendo as ideias da RCR, está aqui. E o que era na época? Na época era o mundo burguês, que se opunha ao socialismo. Só que esse mundo burguês estava atolado no quê? Os prazeres do mundo. Por isso que ele diz, frisante analogia. Aqui eu acrescentei, porque o Topino não ia escrever sobre a quarta e a quinta revolução naquela época. Ele poderia pensar, mas escrever não escreveu. Ao comunismo sucedeu a quarta revolução, o sínodo panamazônico, o sínodo da sinodalidade, o culto à Mãe Terra, a Pachamama. É a transformação do homem que renuncia à sua condição de imagem e semelhança de Deus. Aqui tem, se a gente vê o contraste, porque o Topino está tratando ainda no penúltimo ano do Papa Pio XII. Então, o mundo tinha uma estabilidade religiosa ainda. E ele fala, aqui nós temos a igreja, essa mesma igreja, com o sínodo da sinodalidade, com esse sínodo panamazônico, e essas doutrinas todas, né, que estão sendo espalhadas por aí, a própria igreja, né, fica difícil para um fiel reconhecer onde é que está a igreja, porque a igreja está, vamos ver, essa estrutura trabalhando ela mesma contra a imagem dela. Então, isso está agravando o quadro. Está bem? Está claro? Continua? Bem, aí vem, ele encerra o artigo assim. Por fim, meu imaculado coração triunfará, disse a Virgem em sua terceira aparição na cova da Iria. Ó neopaganismo, 1000 vezes pior que o paganismo antigo. Teus dias estão contados. Isso é um ato de fé. Ruirá também a influência da revolução no Ocidente. Nossa Senhora o disse, e diante dela são impotentes todos os grandes da terra e todos os príncipes das trevas. Então, aí encerrou o artigo. Vamos fazer um summarize, né? Então, ele descreveu que os vários impérios, do ponto de vista temporal, vários impérios vieram, esses vários impérios foram ruindo. O povo eleito também, né, que prevaricou tantas e tantas vezes, na época do nascimento de Nosso Senhor, estava o quê? O que restava? Restava um pouquinho de pessoas fiéis. Prova disso é que da sinagoga, quem é que seguiu, do Sinédrio, né? Quem é que seguiu Nosso Senhor? Discípulos. José de Arimateia, Nicodemos, talvez mais algum. Simeão também. Quem? Pois é, o Simeão morreu antes, né? O Simeão era uma alma fiel. Ana era uma alma fiel. Por isso que o doutor fala, havia justos esparsos, não é? Havia sim. O restinho. Hã? O resto. Então, parece que é muito curta a reunião, realmente a intenção era ser curta mesmo, mas isso aqui, veja bem, é uma forma de apresentar a grandeza do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo no contexto histórico. Sr. Marcos. O nascimento do triunfo de Nossa Senhora, o Reino de Maria... Se tiver um dia marcante, né, seu Haverá, certamente. tem que ter esse dia marcante. O senhor fala, a inauguração do Reino de Maria será agora... Aí depois fala, porque o meu imaculado coração triunfará. Triunfará não é uma vitória comum, não. É isso que ele fala. É um triunfo, é uma vitória. Como é que ele fala? Retumbante. Agora, por que Nossa Senhora fala assim, eu triunfarei? Ela fala, meu imaculado coração triunfará. Tem um matiz aí. Uma pergunta que eu fiz também. Sim. Por que fala coração? Só perguntando. E não fala eu triunfarei, no meu coração. A mentalidade dela é triunfará. O doutor Plínio teve, eu lembrei que o doutor Plínio teve uma reunião mais antiga, também eu me lembro mais quando, mas acho que era da década de 70. Ele diz o seguinte,
há um matiz aí, que quando fala o coração, também fala sobre bondade, sobre misericórdia. Vai triunfar, mas a misericórdia vai, né? E o coração e a bondade de Nossa Senhora vai tocar os bons que sobraram para poder, ela vai cobrir de bênçãos para poder construir o reino de Maria. E se ele fala sobre isso. Talvez seja isso aí, porque ele abordou em outras ocasiões. O que quer dizer esse coração? O coração não é o sentimento, né? Mas é a mentalidade. É a mentalidade. Há um trechinho aqui de uma oração, uma oração do seu Topino, a oração pela cristandade. O Topino termina mais ou menos assim. Assim sendo, ó Mãe, fazei com que, no profundo abismo em que a humanidade se encontra, a Igreja seja soerguida de modo triunfante e o demônio sofra uma humilhação das maiores da história. Nós vos suplicamos que desse triunfo sobre o demônio germine o vosso reino, e que ele de vós nasça, como nasceu o menino Jesus, cheio de glória, cantado pelos anjos, festejado pela natureza, adorado por José, e, ó Mãe, mais do que tudo, adorado por vós. Eu consegui traduzir como isso, esse artigo representa assim para o católico outro gênero de consideração inferior à redenção. Claro que é inferior. A principal vida do nosso Senhor Jesus Cristo é para redimir o gênero humano. Então, é inferior, mas é um inferior que completa completa um quadro. Deixa eu chego, estávamos conversando aí outro dia, né? As meditações, elas tendem a ficar repetindo. Então, Jesus na manjedoura, pobre, sentindo frio, só tem o bafo do animal que está ali. Então, vão repetindo conceitos verdadeiros, mas que empobrece, afinal de contas, o alcance da redenção. O Senhor é rei, ele falou para Pilatos, eu sou rei. Ele vem implantar um reino. Isso é que o Dr. Pino está dizendo aqui. Como essa imagem temporal tinha afundado toda, veio nosso Senhor Jesus Cristo para... Outra coisa importante, o neopaganismo, mil vezes pior que o paganismo antigo. Pois é. Essa aí é uma coisa que deve ser comentada. É muito importante, assim, porque o neo é aí que está a coisa, é a recusa da igreja. É a recusa da igreja, a recusa da civilização. Esse neo aí é pior. E é interessante. Pior do que o não conhecimento antigo. Né? A vitória ser maior agora. Olha aqui, eu vou repetir. Então, o Dr. Plínio está escrevendo um artigo nesse contexto histórico do penúltimo ano de pontificado do Papa Pio XII. E esse neopaganismo aí, depois veio o concílio, depois vieram os erros derivados do concílio, depois veio o sínodo da Panamazônica. Então, o que desceu, não é isso? O que a humanidade desceu, por isso que ele está dizendo a frisante analogia com o Fátio e essa esperança. Nossa Senhora apareceu para dizer é preciso renovar tudo. E essa renovação será através do meu Imaculado Coração.